paz do Senhor Jesus, hoje eu estou aqui mais uma vez para deixar registrado aqui, gravado esse vídeo, pois Deus ele tem me ordenado a gravar esse vídeo para deixar guardado e no momento certo, no momento que ele me ordenar a soltar para vocês, eu vou estar soltando. Quando foi no ano de janeiro de 2023, eu não estava na minha cidade, porém eu estava na cidade de Pacajá, do Pará. E lá, quando eu estava nessa cidade, Deus me deu um sonho. E nesse sonho, vinha um anjo até a mim. E esse anjo dizia para mim assim, você precisa voar. E eu dizia para ele, eu não consigo porque eu estou muito cansada. E realmente, dentro do sonho, eu estava tão cansada que eu não tinha forças para nada. Mas as palavras daquele anjo insistindo para mim, dizendo, você não pode parar, você tem que tentar, você tem que lutar até conseguir. Voa, você tem que voar. E naquele momento eu abri meus braços como se fossem asas, né? E eu tentei voar, né? Eu tentei fazer assim com os braços, né? De braços abertos, como se eu estivesse nadando dentro de uma água, daquela forma ali que eu fazia. E naquele momento, os meus pés, ele começou a levantar do chão. Eu comecei a levitar e comecei a levantar do chão. Mas quando eu levantava mais ou menos assim, uns 2 metros do chão, eu podia ver que nos espaços, vinha dos espaços, muitos demônios. Gente, mas esses demônios não eram feios, eles pareciam anjos de Deus, mas não era, porque quando eu via eles, aqueles demônios, eu já entendia, né? Eu já tinha um discernimento ali dentro do sonho que ali eram demônios e que não era anjos, como aquele que estava me incentivando. Porém, o anjo do Senhor estava me incentivando, falando para mim que eu tinha que voar. Aleluia. Mas, de repente, surgiu aqueles demônios dos espaços. E aqueles demônios, quando eu levantava mais ou menos 2 metros do chão, aqueles demônios, eles puxavam os meus pés e me jogavam para o chão. E eu caía no chão. E quando eu caía no chão, o anjo do Senhor continuou a dizer para mim, tenta de novo, voa. E eu dizia assim, eu não consigo, eu tô muito cansada, eu não consigo. E ele dizia assim, você não pode parar, você tem que insistir até você conseguir. Levanta, voa. E eu tentava de novo começar a voar. E quando eu começava a voar, eu levantava de novo meus pés do chão, eu começava a voar. E aqueles demônios vinham de novo pela segunda vez e me jogavam pro chão. E eu caí no chão pela segunda vez. E o anjo começou a insistir, dizendo, levanta e voa. Eu dizia, eu não consigo, eu não tenho forças. E ele dizia, mas eu tô te dando força, levanta, louvado seja o nome do Senhor. E eu levantava, as palavras deles me davam ânimo, me davam força naquele momento. E eu levantei pela 3ª vez e comecei a voar. E quando eu comecei a voar pela 3ª vez, novamente eu fui jogada pelo chão para aqueles demônios que estavam voando o espaço. Aqueles demônios agarravam nos meus pés, me jogavam para baixo e eu caía no chão. E o anjo novamente disse, levanta, levanta ou voo. Você precisa tentar até você conseguir. Você só não pode parar. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu comecei a voar novamente. E naquele momento, irmãos, eu fazia tanta força e eu estava tão cansada, mas com as palavras que aquele anjo me dizia para mim levantar, para mim voar, para mim insistir, que eu não tinha que desistir, que eu tinha que continuar. Eu consegui levantar pela 4ª vez. Quando eu levantei pela 4ª vez, eu consegui voar, mas eu voava tão alto, aleluia, que eu via, que eu não fazia mais força batendo as mãos, sabe? Eu só abria os braços e automaticamente começava a voar, subia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a voar tão alto, mas tão alto, que eu comecei, voando por cima da cidade, eu via as casas pequenininhas lá embaixo, e eu voava pra longe, bem alto, irmãos. E de repente eu comecei a voar por cima de uma floresta, que as árvores eram tão alta, e eu começava a voar por cima, aleluia. E no meio daquela floresta, eu voei pra longe da cidade que eu via, e voava por cima dessa floresta muito grande. E quando eu chegava nessa floresta, eu descia no meio daquela floresta, louvado seja o nome do Senhor. Quando eu descia no meio daquela floresta, eu pude contemplar, irmãos, um lago de águas cristalinas, tão linda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Um lago como se fosse uma piscina. Aquele azul claro, aquela coisa mais linda, aquele azul claro, bem lindo mesmo. E que eu podia ver o fundo daquele lago, sabe? Era muito lindo. E quando eu cheguei nesse lugar, eu comecei a lavar meu rosto nessa água. Comecei a lavar porque eu estava muito cansada mesmo. E eu, de repente, eu olhei para um lado, eu olhei aquele lugar. Era como se fosse um gramado, todo verdinho. E aquela coisa mais linda, sabe? E de repente eu pude ver 3 ovelhas que estavam ali comendo naquele gramado. Uma ovelha era branca e a outra ovelha era malhada, de branco com preto, e a terceira ovelha, ela era amarelo cor de creme, sabe? E quando eu cheguei ali naquele local, eu
pensei ali em descansar, porque eu nunca senti uma paz tão grande naquele lugar. Aleluia. Como eu senti, irmãos, eu nunca senti uma paz tão grande naquele lugar. Aleluia, que essa paz não tem aqui na terra, essa paz que eu senti naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e eu desejei ali, ficar ali, descansar. Mas quando eu desejei ali descansar, eu ia ficar naquele lugar, descansar. O anjo, aleluia, continuou falando comigo, irmãos. Eu não via ele, mas eu ouvia a voz dele atrás de mim, que soava atrás de mim. E dizia assim pra mim, você não vai descansar. Esse lugar, tu tá pensando que é para descansar, mas tu não pode descansar. Aqui não é o lugar de descanso. Levanta o voo e continua voando. Irmãos, e eu levantei o voo, eu só abri os braços e eu começava a subir, sabe? Tão rápido. E comecei a voar, irmãos. É tão linda essa sensação de voar, meu Deus, é maravilhoso. E eu voava, irmãos, voava para tão longe, tão rápido. Era como se fossem segundos. E de repente eu podia ver passando uma fazenda. Aí de repente eu vi passando pela segunda fazenda. E de repente eu cheguei na terceira fazenda. E na terceira fazenda o anjo dizia, desce. E eu desci. E quando eu desci nessa fazenda, era como se... a casa daquela fazenda era como se fosse, era como se fosse nos Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, de repente já tinha um homem naquela fazenda ali, como se tivesse uma mercearia de vendas, sabe, vendendo coisas. Mas quando eu entrei ali, já tinha um homem que ele pegou e me entregou algo. E esse algo era um queijo. Era um queijo assim redondo, sabe? Era um queijo assim redondo, mais ou menos desse tamanho. E eu recebi, aquele homem já estava ali para me entregar aquele queijo. E ele me entregava aquele queijo. E quando ele me entregava aquele queijo, a voz do anjo falava comigo. É diferente, não é? Aí eu dizia, esse queijo é muito diferente. E no queijo tinha um nome, aleluia. E o nome era Discovery. Discovery, o nome. E quando eu li o nome, o anjo falou comigo, disse assim, está aqui uma pista para você. Aqui é uma pista. Ou seja, aquela palavra ali era uma pista para mim que eu tinha que guardar. Aí eu me acordei. E por isso eu estou gravando esse vídeo para você, que isso foi em janeiro de 2023. E quando foi no mês de fevereiro, eu retornei para minha casa, para minha cidade. Mas eu não imaginava do que eu ia passar pela frente. Hoje eu entendo, louvado seja o nome do Senhor, os avisos que Deus estava me avisando, que havia uma guerra muito grande sobre a minha vida de demônios. E essa guerra no espaço de demônios contra a minha vida, para que eu parasse, para que eu desistisse. E foi aonde que eu entrei no processo de depressão. Então, aleluia, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o anjo do Senhor, todo o tempo falando comigo, dizendo, insista, não desista, não para, continua. Se não fosse Deus na minha vida, eu não estaria aqui gravando esse vídeo. E eu estou gravando esse vídeo, aleluia, para deixar registrado, aleluia, que Deus, Ele traz os avisos. E o Senhor me mostrou claramente, aleluia, dentro dessa situação, o que eu estava enfrentando e o que eu ia viver, né? Que foi essa luta contra a minha vida, essa luta para me parar, para me destruir, né? Mas graças a Deus, pela primeira vez eu tentei o voo, não consegui, caí. Pela segunda vez eu tentei novamente, não consegui. E pela terceira vez tentei também, não consegui. Aleluia, mas na quarta vez eu levantei o voo. Então hoje eu tô aqui gravando para que você entenda que a primeira queda que o demônio, porque foi a primeira vez que eu tentei me erguer. Aleluia, veio o processo da depressão. Aí depois de um ano, louvado seja o nome do Senhor, eu fiquei boa. Aí depois de um ano veio de novo outra crise de depressão. Aleluia. E essa foi a minha terceira, aleluia, a minha segunda queda. Louvado seja o nome do Senhor, foi a segunda queda. Então eu fiquei boa também, aleluia. E quando passou-se um ano, de novo, eu caí, de novo eu tive outra crise, aleluia. Todas as vezes o Senhor me curava, mas todas as vezes eu caía novamente. Então eu vi que ali era a guerra espiritual que eu estava enfrentando, aleluia. No meio dessa guerra o Senhor preveu e me mostrou tudo que eu ia passar, né, à frente. E eu estou aqui deixando gravado para mostrar para você que Deus, Ele é maravilhoso, aleluia. Então eu passei a primeira crise, né, durante um ano fiquei bom, passei a segunda crise, durante um ano fiquei bom, aí passei a terceira crise e durante um ano, e aí a terceira crise estou aqui, curada, para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso. Eu estou deixando gravado esse vídeo aqui só para que você entenda que Deus, Ele revela para nós, e o Senhor me revelou justamente o que ia acontecer comigo, né,
Então é que nós não devemos parar, aleluia. Porque a jornada que temos pela frente, aleluia, é que o Senhor quer nos levar mais alto. É que o Senhor quer fazer coisas grandes, aleluia. Porque muitas vezes, quando Deus ele quer te levar mais altos, aleluia, é necessário também você passar pelos processos. E há uma guerra travada contra a tua vida, uma guerra espiritual que não quer que você permaneça, que quer que você desista, quer que você pare, aleluia. Mas Deus é aquele que está insistindo em você, te dando força, te dando ânimo e dizendo para você, não para, não desista, porque a caminhada é apertada, é estreita, é dificultoso, mas vai valer a pena. Aleluia. Vale a pena servir esse Deus. É Ele que te renova, que te fortalece, que te dá força e que te guarda e que te protege. Aleluia.